Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último episódio da série de podcast Política da Gestão do Cuidado no HDS, Como Fazemos. Hoje, nesse evento final dessa série, estamos recebendo pessoas muito especiais para a gente estar falando sobre esse tema tão importante dentro da nossa política, que é a experiência do paciente. Está aqui comigo Cíntia, analista de saúde, representante da GCAS, Gerência Corporativa Assistencial. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Olá, pessoal. Cíntia também é representante do projeto corporativo Cuidar. Isso mesmo. E está conosco também a doutora Sheila Paiva, bem-vinda. Doutora Sheila é gestora e executiva na área da saúde, diretora executiva do Instituto Renel Paiva Cirurgia Bariátrica. É também especialista em experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa, pelo Instituto Sírio-Libanês e The Berry Institute. Diretora executiva financeira da Sociedade Brasileira da Experiência do Paciente, SOBRESP. Especialista em gestão em saúde, CCIH, liderança e gestão organizacional. Pós-graduada em gestão de negócios na saúde pela Faculdade Dom Cabral. Médica infectologista pela USP, médica infectologista no Hospital Einstein, Goiânia, e integrante do corpo docente do Master Business Health do projeto, do Ensino Agir. Muito bem-vinda, doutora Sheila. Obrigada por esse tempo conosco. Obrigada, Loiane, pelo convite, Cíntia, pelo convite. Agradeço imensamente também a Agir e o Hospital HDS pelo convite. É sempre um prazer muito grande falar desse tema, dessa temática, experiência do paciente cuidado centrado na pessoa, que é um tema que muito me encanta. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. E vamos começar... Vamos. Falando da definição, O que seria a experiência do paciente? Bom, vamos falar da definição de uma forma literária, baseado no conceito do The Berry Institute. Para quem não conhece, o The Berry Institute é um instituto internacional que pratica as boas práticas, pratica e dissemina, as boas práticas de experiência do paciente cuidado centrado na pessoa. Além dessas boas práticas, também o estudo, a eficiência, a ciência, divulgação de vários artigos com envolvimento nessa temática. E de acordo com o The Berry Institute, conceitua-se como experiência do paciente a soma de todas as interações mapeada pela cultura organizacional que vai influenciar na percepção durante toda a jornada do paciente. Então, aqui a gente tem 3 palavras-chave, que é a interação, a integração das equipes, norteada pela cultura organizacional, que vai influenciar a percepção do paciente durante todo o curso da sua jornada, da sua internação. De uma forma mais lúdica, a gente pode dizer que a experiência do paciente é tudo o que é percebido pelo paciente. É aquilo que vai ficar na memória do paciente. É aquilo que vai ficar na lembrança do paciente. Aquilo que vai marcar. Aquilo que vai marcar, em todas as etapas da sua jornada. E o que a gente espera? Que essa experiência ela seja positiva. A melhor possível. A melhor possível, A melhor possível. Doutora, qual a diferença de experiência e satisfação do paciente? Bom, Cíntia, quando a gente fala em satisfação, a gente está falando de expectativa, O paciente ele tem uma dor, ele procura a instituição de saúde para resolver um problema. Certo. E é claro que aquele paciente ele vai criar uma expectativa durante todo o curso do seu atendimento, A experiência, como eu já disse para vocês, é a percepção. Qual que é a percepção que ele vai ter durante toda a sua jornada? E a emoção vai ser o resultado da conjunção da expectativa com a experiência. Um exemplo prático, não é a mesma coisa,
né? Porque eu posso ter, como cliente, como paciente, uma expectativa muito grande que pode não ser atendida na minha percepção, né? E, consequentemente, eu vou ter uma emoção duvidosa, ou seja, um resultado duvidoso. Mas eu posso ir até aquela instituição com uma expectativa tão elevada e a minha percepção for tão maravilhosa que a minha emoção vai ser também uma emoção maravilhosa. Certo. E, ao mesmo tempo, eu posso ter também uma expectativa menor, né? Que, infelizmente, acontece muito com os pacientinhos do SUS, né? É verdade. Eu vou lá ser atendido, eu já sei que vai demorar, eu já sei que vai ser custoso, pode ser que tenha médico, sim, não. E quando ele chega na instituição, ele é atendido com tanto acolhimento, com tanto cuidado, com tanta empatia, que ele sai daquele local ele deslumbrado. Encantado. Né? Encantado. A palavra certa é o encantamento. Tá? Então, expectativa é satisfação, experiência, percepção, resultado dessa junção é a emoção. Perfeito. Se esse paciente, por exemplo, doutora Sheila, tiver uma expectativa baixa, né? Às vezes ele está com uma dor insuportável. Ele chega na unidade de saúde, a única expectativa dele é alívio da dor. Sim. Ele Sim. pode ser mal atendido, ele pode ter uma percepção ruim, ele vai sair satisfeito em relação ao atendimento, ao controle de dor, mas a experiência pode ter sido ruim. Pode ter sido negativa. Né? Pode ter sido Então, elas negativa. podem não andarem juntas. Sim, não né? necessariamente. Exato. Idealmente sim. idealmente deveria. Nosso trabalho é para isso, né, doutora? A força-tarefa é para isso. E o cuidado centrado no paciente? Como que a gente vê isso? Como que a gente define? Como que a gente trabalha isso nas unidades? Bom, a gente trabalha o cuidado centrado no paciente tendo como norteador 8 pilares. Também, esses 8 pilares o framework do Instituto de Bellry Instituto, que norteia a implantação, a estruturação de um escritório de experiência do paciente. Né? Voltando um pouquinho lá no conceito, eu falei que é a soma de todas as interações. Né? Então, a gente usa muito esse termo interação, a integridade, né? A equipe unida e colocando o paciente no centro desse olhar, no centro desse cuidado. Então, os principais pilares para estruturar a experiência do paciente são a cultura organizacional muito bem desenvolvida, muito bem disseminada na instituição, assim como o desenvolvimento da liderança. A gente vai estar aqui o tempo inteiro falando de pessoas, tá? Da importância da valorização não só do paciente, mas das pessoas como um todo. E aqui é importante a liderança que inspira essas pessoas, a né? liderança inspiradora, né? A liderança que desenvolve as pessoas, a liderança que engaja, né? Que trabalha junto, que coparticipa. A infraestrutura e a governança clínica, a governança corporativa muito bem estruturada e implementada, o engajamento. A gente fala muito a respeito do pilar de engajamento, não só da família, do paciente, como também dos profissionais, dos colaboradores. Importantíssimo para a implantação da experiência do paciente. As métricas, os processos, os fluxos, ou seja, os indicadores, porque eles serão norteadores das nossas ações, né? A ambiência e a hospitalidade é um dos pilares. Né? Existe muito o estigma de que experiência do paciente é hotelaria. É hotelaria, é luxo. Né? Às vezes a gente é até questionado que, doutora, é possível implementar experiência do paciente em um hospital público? Já era uma das minhas perguntas. Né? É claro que é possível. Né? A gente pode até discutir isso aqui já, né? Mas é muito possível. Muito possível porque esses pilares eles precisam estar integrados. E experiência do paciente não é só a comemoração de um aniversário do paciente, a humanização, a empatia, o acolhimento. Isso faz parte. De todos os processos. De todos os processos. Eu falo que isso, inclusive, não está
na horizontal, isso é verticalizado, assim como a comunicação. Sim. Né? Assim como a comunicação. A importância da inovação, da tecnologia nos ajudando nos nossos processos, minimizando os nossos serviços, para que a gente tenha, né, provocando aí o que a gente chama de eficiência na saúde, para que a gente tenha tempo livre para cuidar, ouvir mais o nosso paciente, né? Isso é válido para a equipe multi, tá? E, mais uma vez, eu reforço que tudo isso que a gente está falando aqui precisa acontecer de forma integrada. É muito junto. É muito A interessante. experiência do paciente, Eloiane, ela provoca muito isso. Então, o real sentido do trabalho em equipe. Vamos nos unir dentro dessa estrutura, desse framework, para a gente oferecer o melhor cuidado para o nosso paciente. O objetivo aqui não vai ser só tratar. O objetivo aqui vai ser tratar e cuidar. E encantar. Sim. Acho que o foco final, o resultado final, o sucesso, é gerar no nosso paciente, né, o encantamento. Porque se a gente gera no nosso paciente o encantamento, vai existir com certeza a fidelização. Sim. Tá? Além disso, a importância de oferecer para o nosso paciente uma assistência segura, com qualidade, consequentemente com bons desfechos clínicos. A eficiência clínica, a eficiência clínica, provocando, interfaceando todos esses principais pilares para estruturar a experiência do paciente. Um pilar sustenta o outro, né, doutora Sheila? É muita integração mesmo, né? Começando lá na cultura organizacional, que você falou, isso disseminado para a ponta, né, para as equipes. Faz muita alta diferença, liderança, né, engajando as equipes, né? A tecnologia e a gestão de supply management, né? Otimizando nossos processos e as equipes ali focadas, né, com o paciente no centro, cuidando e entregando os melhores resultados. Técnicos e de experiência. Vocês vão perceber que aqui existe muito a tríade dos principais pilares, né? Quando você vai estruturar um mapa estratégico, um posicionamento estratégico de uma empresa, né? Seja ela qual for, na saúde ou não, a gente tem que pensar que os 3 pilares essenciais é a gente pensar no cliente. E o paciente é um cliente. Sim, com certeza. Né? O paciente é um cliente. Quando a gente vai comprar alguma coisa numa loja, né, o foco não é o cliente, não é a satisfação do cliente, não é a fidelização desse cliente, porque na saúde a gente tem que pensar diferente. Por que na saúde a gente discute tudo nos bastidores e a gente não insere o paciente, ou seja, o nosso principal cliente nessas discussões, né? Então, a experiência do paciente nada mais é do que essa junção. É o trabalho junto, em equipe, compartilhado, onde todos vão co-criar, vão compartilhar das suas ideias, né? Para que todo mundo se sinta pertencente e, consequentemente, engajados, motivados e felizes. Processos eficientes, eles só acontecem quando as pessoas estão felizes, motivadas e engajadas. Verdade. A valorização das pessoas aqui é essencial. Que a gente também vai falar mais sobre isso, né? Sim. Então, doutora Sheila, isso cabe em qualquer lugar, né? Todos esses processos unificados, integrados com esses pilares tão importantes. Cabe no sistema privado e cabe no sistema público. E exatamente. Porque tudo isso vai culminar na entrega de valor, né? Na saúde, que é esse valor para as pessoas, os valores para a sociedade, a entrega de valor para o sistema como um todo, Para o né? sistema como um todo. Com foco em resultados. Mas resultados com desfechos favoráveis. Sim. Tá? Não dá mais para a gente separar hoje, Loiane, o joio do trigo. Né? Então, quando a gente pensa que os 3 principais pilares para estruturar um mapa estratégico de uma empresa são clientes, fluxos e processos e pessoas. Tá? Então, esse é o grande pilar norteador da estruturação. Né?
E a entrega de valor? Isso, Né? O que vamos é a adentrar. saúde baseada em valor? A gente tem falado muito na saúde baseada em valor, saúde baseada na eficiência, né? Minimizar os desperdícios, seja eles quais forem. Desperdício de energia, desperdício de tempo, desperdício de ideias, desperdícios financeiros, né? Como que a gente vai conseguir praticar a saúde baseada em evidência? Com fluxos e processos bem definidos, né? E como que a gente vai favorecer que os fluxos e os processos bem definidos sejam eficientes? Engajando e motivando as pessoas. É a verdadeira teoria, né, que o IHI traz para a gente da felicidade no trabalho. Que é tão importante. Muito importante. E aí eu não sei se vocês já estão conseguindo perceber, voltar lá no framework, que a gente está já falando de vários pilares, né? Sim. Que para eu ter processos bem definidos e eficientes, eu preciso estar em contato com a gestão da qualidade, com a segurança, fazer esse link. E que a cultura organizacional dessa instituição, ela precisa ser, digamos assim, primeiro, estruturada, implementada, disseminada e que seja sentida. A gente, ao entrar numa instituição, é muito gostoso quando você entra numa instituição e você percebe que, poxa, o que eu li aqui na sua identidade organizacional acontece, eu consigo sentir ao conversar, inclusive, com seus colaboradores. Em todas as esferas, seja no operacional, no tático, no estratégico, eu consigo perceber que essa cultura está realmente disseminada, ela acontece. Se não acontecer, os outros processos não acontecem. Não acontecem. Né? Não acontece. E isso precisa ser comprado, né? Comprado entre aspas. Quem compra essa história é a alta gestão. A liderança. A alta gestão, a liderança, né? O estratégico tem que apoiar. Sim. Apoiar. Porque sem o apoio do estratégico, o tático e o operacional fica sem rumo. Sem norte. Né? É um navio sem rumo. Isso, né? isso Mas voltando aqui à questão do valor em saúde, então... Bom, o que é valor em saúde? Eu falo que é uma equação que você, enquanto instituição, você pode equacionar da forma que for mais conveniente para a sua instituição. Mas que alguns pilares, eles precisam estar inseridos, sim. Tem os princípios. Né? Os principais, os princípios, que é o pilar da experiência do paciente, aliada à segurança e à qualidade. A gente não pode mais separar isso, não pode deixar de pensar na qualidade, na segurança. É condição pré-existente. É condição essencial. Essencial. Para que você possa realmente proporcionar para o paciente um desfecho favorável. Sim. Então, o desfecho favorável é o resultado que se quer. É a satisfação que a gente vai ter no final. Né? É o que vai fidelizar o paciente. Claro, o paciente entrou com uma dor, ele foi bem assistido durante toda a sua jornada, ele vai emocionalmente estar o quê? Satisfeito e feliz. Né? Sim. E esse paciente, consequentemente, ele vai falar bem da sua empresa. Ele vai falar bem de você, né? E, consequentemente, o que acontece naturalmente? Ele convida outras pessoas. Não é assim que funciona no grande mercado corporativo? Sim. Hospital também funciona assim. E os né? feedbacks positivos dos clientes, nossos usuários, também é uma porta de entrada para a motivação da equipe. Sim, né? com certeza. Então, Com certeza. Feedback positivo, a expectativa também, porque nós somos clientes, como colaboradores. Então, nós temos as nossas expectativas também, né? Verdade. E outra situação importantíssima, além da qualidade, é claro que a gente tem que pensar no custo, Claro. a balança precisa fechar, Sim. né? Mas o desenho antigo, que é o desenho que ainda infelizmente prevalece nas instituições de saúde, aonde o volume, a quantidade, ela se sobressai, né? Sim. Como essencial
no que diz respeito à forma, inclusive, de remuneração. Sim. O foco é, eu preciso ganhar muito. Mas o ganhar muito sem qualidade Não resolve. e sem segurança, né, proporciona internamente, inclusive, um grande desperdício de energia, talentos, conhecimentos, inclusive os desperdícios Sim. financeiros. Sim. Né? Porque esses fluxos não estão bem desenhados, Isso. esses processos às vezes nem existem. Né? Quando a gente fala de processo bem definido, apoio da tecnologia, nós já estamos retendo esses desperdícios, né? E, Sim. consequentemente, isso já vai ter impacto no custo. Sim, com certeza. Um impacto positivo sem a gente estar falando de volume. De volume, né? Porque você claro, otimiza os processos. otimização dos processos. E você realmente vai conseguir atuar, ou seja, executar as suas ações de uma forma mais tranquila, Uhum. Mais leve, né? mais leve, tá? E minimizando a burocracia, que a tecnologia nos ajuda muito nessa Sim. situação, né? Que esse é o grande papel da tecnologia. Para isso que ela Hospitais que investem em inovação, tecnologia, eles estão praticando a qualidade da assistência, eles estão promovendo a qualidade assistencial. Por quê? O tempo que você, como colaborador, perde com muita burocracia, né, veio. em Retrabalho. todas as esferas, né? Retrabalho, você deixa de ter esse tempo de qualidade para Pro estar paciente. cuidando do que realmente importa, Uhum. Sim. né? Que é o paciente. Então, muda-se muito o cenário quando a gente consegue colocar tudo isso numa balança equilibrada. Uhum. Qualidade, segurança, processos eficientes, minimizar desperdício, que vem a questão da eficiência, Da sustentabilidade. sustentabilidade do negócio, né? do negócio e o grande X da questão da sustentabilidade, que também precisa estar alinhado a tudo isso. Sim. Não tem como mais hoje, no mundo corporativo, de todas as instituições, a gente separar as questões ambientais, as questões sociais e as questões de otimização de governança, Uhum. tá? A sustentabilidade faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Né? A Agir está investindo muito Sim. nisso. Estamos, né, num processo aí de certificação dos nossos hospitais pela norma ISO 14001, que é a gestão ambiental. Então, Excelente. é uma inovação Sim. também, né, dentro da Agir, que mostra essa visão estratégica, né? Eu E- tive o prazer de ler, né, o protocolo de vocês, da Uhum. linha de cuidado. E ao ler, né, eu falei, gente, mas que coisa interessante, né? Que bom saber que temos em Goiás uma instituição que presta serviço para hospitais públicos, Sim. que tem essa visão, que tem essa missão Uhum. de realmente que é o propósito de vocês de cuidar de vidas, É. né? E ao ler todo aquele documento, eu vejo que tem a preocupação intensa do como que nós estamos atendendo os nossos pacientes. Tudo começa, né, pelo Uhum, acolhimento. Acolhimento. Como que nós estamos cuidando, não só tratando, como que nós estamos cuidando dos nossos pacientes? Na integralidade. Na sua integralidade, né? Exato. Isso é muito desafiador, né? Uhum. Sim. Você olhar para o outro e conseguir avaliar o paciente e cuidar do paciente na sua integralidade, em todo o seu contexto. Seu João, eu não vou tratar só a sua dor de cabeça. Eu vou querer entender por que o senhor está com dor de cabeça. Né? Porque às vezes o seu João está com dor de cabeça por uma questão tão emocional e a gente costuma, às vezes, talvez por pressa, correria, né? Banalizar os eventos emocionais. Sim. Né? E quando a gente fala cuidar na integralidade, é corpo, mente e espírito. E é isso né? que entrega esse valor E pro isso que paciente. entrega o valor para o paciente. Então, a gente está falando aqui de uma forma bem lúdica, que é uma equação
uma fórmula, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula que o meu hospital, eu tenho que ter essa fórmula para todos os hospitais. É claro que tudo isso vai ser criado de acordo com a identidade organizacional, o propósito da sua instituição. Sim. De acordo até com o perfil epidemiológico que aquela instituição Exatamente. atende, É né? claro que, assim, existem os norteadores. Claro. Né? Então, quando a gente fala de TRIPLE-M, que são os critérios, os objetivos que vão garantir a sustentabilidade de uma instituição, né? Disseminados aí pelo IHI, TRIPLE-M, quádruplo e quíntuplo. Né? Hoje as instituições, algumas instituições que têm experiência, têm uma maturidade, né, institucional já avançada, já estão praticando o quíntuplo M. Né? O que seria o triplo M ou o quádruplo M? Vamos Acho que falar é bacana, do quarto? acho que é bacana a gente falar disso, né? A preocupação com as pessoas, tá? O colaborador. Então, eu vou pensar primeiro, como que está a saúde da minha população? A gente vai o tempo inteiro falar aqui em cuidar. O hospital trata doença. Talvez a gente tenha que inserir nos hospitais o conceito de que o hospital trata e cuida. E promove saúde. Né? O trio do sucesso. Afinal, nós somos profissionais da saúde. Da saúde. Deveríamos ser. Nós não somos, né, profissionais da doença, né? O cuidado com a população, a saúde da população, a experiência do paciente, que é tudo isso que a gente já está falando aqui, a importância, o equilíbrio com os custos, que é importante, e o quádruplo M, após a pandemia, o triplo evoluiu para o quádruplo após a pandemia, tendo a preocupação de que, poxa, a gente está falando de cliente só externo, e o nosso cliente interno? Vamos olhar para ele. Vamos olhar para os nossos colaboradores. Como que nós estamos cuidando dos nossos colaboradores? Cuidando de quem cuida, né? E aí veio a importância e a valorização da experiência do colaborador, né? Quando a gente vai para o quíntuplo M, a gente já acrescenta a esses 4 elementos importantes a equidade. Por que no SUS é assim? Por que no privado é diferente, né? Isso tem mexido muito com a questão da transformação da saúde. Então, se a gente quer transformar a saúde, se a gente quer que a saúde tenha mais eficiência e a entrega maior de valor, a gente tem que pensar nesses pilares. E associado a tudo isso, eu gosto muito de associar um modelo. Eu gosto muito do modelo da Virginia Mason, que é uma instituição de saúde nos Estados Unidos, que equacionou a entrega de valor em saúde, nesses pilares que a gente já citou. Aliado a esses pilares, trouxe também a questão da pertinência. Né? O que é a pertinência? Eu realmente ter a clareza de que eu estou diante do paciente certo, que eu preciso fazer os certos. Eu preciso tratar o paciente de forma adequada, eu preciso usar os insumos de forma adequada, ou seja, a prática da saúde baseada em eficiência, em evidência, a prática da efetividade. Sim, já excluindo os desperdícios. Sim, baseada em critérios científicos. Né? Já que está aqui, vamos fazer uma tomografia também. Exatamente, eu preciso fazer essa tomografia. Fazer. Eu atropelei as etapas. Eu atendi a Cíntia, né, Cíntia? Eu nem olhei para a Cíntia, olho no olho, porque eu estou, né, por várias razões, né, gente, que eu acho que não cabe aqui a gente citar, porque a gente não está aqui fazendo julgamento. Não. Sim. Né? Eu atendi a Cíntia. Eu não fiz uma anamnese ideal com a Cíntia. Eu já atropelei etapas. Eu não examinei a Cíntia, eu já pedi uma tomografia. E aí, de repente, eu chego para a Cíntia e falo, Cíntia, você não tem nada, é só uma gripe. Então, eu não precisava ter gastado com essa tomografia. Eu não precisava ter exposto a Cíntia a eventos
ter gastado Pós- o tempo da Eu Cíntia não também. precisava ter gastado o tempo da Cíntia. É a Também. falsa impressão de que você está sendo Cuidado. que você está sendo Eficiente. eficiente, Tô fazendo muito. que tô você sendo está eficiente. realmente favorecendo. Na realidade, você está mais preocupado em vencer o seu volume, Uhum. a sua fila que está gigante, tá? Eu acho que está dando para a gente provocar, Sim, né, sim, essa, as reflexões. essa reflexão que é um pensar diferente, é um pensar fora da caixa, Uhum. né? É a correria, é a pressa que impede que a gente exerça o nosso papel técnico Sim. com excelência, Com tá? certeza. Bom, além disso, a gente já falou, eu gosto muito de trazer também a questão da oportunidade, né? Que são os pilares da segurança, da Uhum. sustentabilidade da segurança de uma instituição, né? A eficácia, a efetividade, a eficiência, a oportunidade, né? E trazendo todos esses pilares para a inserção do paciente no centro dessas ações, Pro lugar dele. para o lugar dele, para o lugar dele. Paciente, a sua opinião é importante para a gente. Paciente, venha participar do seu cuidado. O que mais importa O que para mais esse doente. importa para esse doente, né? A gente valorizar a biografia. E isso é interessante quando a gente vai parar e pensar. O que é cuidado realmente centrado no paciente? O que esse conceito quer dizer? Acho que um pouco do que a gente já comentou aqui. Uhum. É uma junção, é uma equipe unida, interagindo, né? Comunicando. Comunicando Efetivamente. de forma não violenta, de Sim. preferência, né? Entendendo os sentimentos e as necessidades do paciente, né? Valorizando a sua história, valorizando, quando eu falo história, é a história que ele tem para contar, e valorizando, inclusive, a sua própria anamnese. Uhum. Eu venho de uma geração da medicina que meu professor e meu chefe da residência de clínica médica, ele sempre disse isso, Sheila, é numa anamnese bem feita que você faz o diagnóstico do seu paciente, né? Ainda mais na infectologia, É. né? E examinar o paciente é essencial, o conversar, o ouvir. O paciente, ele te entrega de mão beijada, né? Aham. Qual é o meu problema, Sim. né? Mas precisa ter tempo e habilidade da escuta, Da né? escuta Disponibilidade. a qualificada. escuta qualificada para realmente você chegar a esse diagnóstico com pertinência, sem precisar gastar muito para fazer esse diagnóstico. O paciente está pronto para te entregar, só Sim. basta você dar oportunidade Sim. para ele. Então, o ouvir é essencial. A escuta qualificada, ela é essencial. Por isso que eu falei para vocês que a comunicação não estava ali naqueles pilares, porque ela é transversal. Uhum. Ela está em todos os momentos da jornada, né? Que não se comunica, se trumbica, não é verdade? Não tem coisa mais desagradável para o paciente, gente, né? No nosso dia a dia de trabalho, quando o paciente recebe várias informações divergentes a respeito do seu cuidado. Uhum. Poxa, mas a Cíntia me falou que era X. Aí agora vem a Loiane e me fala que é Y. A doutora Sheila passou aqui agora, falou que é Z, eu não estou entendendo mais nada, né? E aí a gente traz para a mesa esse conceito da importância da ativação. O paciente, ele precisa compreender, de fato, o que está acontecendo com ele, né? E diante dos seus níveis de ativação, tem paciente que tem uma compreensão mais fácil, Sim. tem pacientes que não. Tem E, pacientes... e o profissional da saúde precisa fazer essa leitura para Exatamente. ele conseguir direcionar essa comunicação Exatamente. da forma que ela vai ser assimilada. E essa comunicação com o paciente, ela não pode ser feita de forma robótica. Uhum. Da Individualizada. forma que eu falei para a Cíntia, eu vou falar para a Loiane. Sim. Né? Então, a gente traz ali o conceito de individualização. Cada paciente é único. Uhum. A importância de você valorizar a biografia desse paciente e entender o nível
fazer a leitura do nível de ativação dele. Sim. Vocês já ouviram bastante no ambiente hospitalar, né? Aquela frase assim, doutora, tem uma família chata no 4º andar, no 3º andar, enfim. Eu preciso da ajuda da senhora que tem uma família ali que está muito chata. Ou um paciente chato, né? E o que eu falo muito? Cuidado com esse termo chato. Às vezes não existe, na minha concepção, não existe família chata nem paciente chato. Existe, na realidade, aquela pessoa que não compreendeu ainda o que está acontecendo com ele. Poxa, mas eu já falei 10 vezes, então você falou de uma forma Ele não entendeu. que ele não entendeu. A linguagem não foi bem compreendida, tá? Então, isso é importante e a gente precisa valorizar, tá? Isso é cuidado centrado no paciente. É um olhar individualizado e valorizando realmente a biografia do paciente. Paciente que entende do seu cuidado, ele automaticamente, assim como a família, vai se engajar. Sim. E aí ele fica poderoso, Aham. né? E facilita a Facilita condução, demais. né, Facilita. desse tratamento. As equipes, assim, o paciente traz esse norte, esse direcionador, porque Sim. as opções de tratamento, elas podem sim ser variáveis e ser adequadas já de acordo com o nível de expectativa daquele paciente, o que ele quer, se ele mora aqui perto, se ele mora longe, o Sim. que ele espera, né? Porque às vezes o paciente chega na unidade, ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe qual vai ser o diagnóstico, mas ele sabe o que ele consegue tolerar de tratamento ou não. O que é plausível para ele enfrentar ou não. E às Sim. vezes o profissional já chega assim, o tratamento é esse e pronto. Engessado, né? Engessado. O paciente pode não querer aquele tratamento e ele vai te questionar quais são as opções. E o profissional que não tem essa flexibilidade, né, de ouvir a parte do lado de lá e adaptar isso, ele vai estar fora do mercado Ele vai estar muito fora em do breve, contexto. né? Vai estar fora do contexto, porque assim, essa questão do empoderamento do paciente, o objetivo, benefícios são vários, né? Sim. Um paciente empoderado, com certeza é aquele paciente que ele vai ter um desfecho mais favorável, Sim. porque ele se envolveu com Adesão ao tratamento. adesão ao tratamento. E com a né? responsabilidade dele. Consequentemente, ó, a gente falando em eficiência, Uhum. né? Consequentemente, esse paciente não vai reinternar Sim. ou ele não vai procurar o serviço de saúde de forma desorganizada ou desestruturada ou exagerada, Uhum. porque ele entendeu quando que você... Acho que a Covid trouxe muito isso, né? Sim. Quando você deve procurar o serviço de saúde, né? Isso foi muito bom. Além disso, o paciente, ele é a própria barreira da segurança dele. Ele sabe, ele conhece os riscos Uhum. e os eventos adversos dentro da instituição minimizam. Então, existe um livro chamado Empodered Patient, da Valice, infelizmente é só em inglês, que ela traz muito os benefícios, ela fala muito sobre esses benefícios do paciente empoderado. O paciente precisa, sim, ser protagonista do seu cuidado. Tá? E para ele ser empoderado, a gente está falando de comunicação. A gente está falando de comunicação. A gente está falando de tempo. De escuta qualificada. Nós estamos falando de respeito. Sim. Nós estamos falando de acolhimento. Nós estamos falando de encantamento. De cuidado. De cuidado. A gente fez uma lista de palavras, provocamos, né, a nossa equipe lá no HDS a refletir sobre o que a palavra cuidado trazia, né, na mente deles. E esse aqui foi o resultado. Então, é tudo isso, né, que você está falando, de atenção, de empatia, do respeito, da responsabilidade, né, pelo resultado desse paciente, pelo desfecho. Sim. E o carinho, o acolhimento, a humanização, né? Então, essa aqui é a percepção do colaborador. E se ele não tiver essa percepção que o cuidado dele ali no cotidiano, no dia a dia, é responsável por entregar esse valor, né, para o paciente, né? Ele não vai se engajar ali. Isso. Mas quando ele entende... A importância ali do trabalho em equipe, isso. da capacitação,
Dessas né? equipes. Né? Das equipes, ou seja, do desenvolvimento. Voltamos lá no Sim, pilar, das né? pessoas. Quando a gente fala das lideranças, Sim. desenvolvimento das lideranças, mas assim, engajamento das equipes, Uhum. né? Equipe feliz, motivada, vai produzir o quê? Processos mais eficientes, Isso. né? Enfim. E quanto custa isso? Financeiramente falando. Porque a gente traz aqui, mais uma vez, né, aquela visão que muitos têm de que a experiência do paciente é luxo, É caro. é mármore, é lustre, é beleza, é ambiência. Não. Estrutura. Experiência do paciente é você realmente conseguir integrar a sua excelência técnica. Eu sou médica, então eu tenho conhecimento, né? Mas além do meu conhecimento, se eu sou uma médica ríspida, se eu sou uma médica que não escuta, se eu sou uma médica que não pratico a empatia, o respeito, o acolhimento, eu não cuido, Uhum. né? Qual que vai ser a percepção do meu paciente? Nossa, eu fui lá naquela médica famosa, esperei 3 meses pela consulta e ela nem me olhou no olho. Não é isso o sentimento? Sim. Sim. Né? É assim, ou me atendeu em 15 minutos, tá? Então, o que a gente precisa fazer hoje para oferecer uma experiência ou uma excelência na saúde? Oferecer valor na saúde. Eu gosto muito dessa equação, né? Que eu acho que ela simplifica o que a gente está falando aqui. É importante que você tenha habilidades técnicas bem desenvolvidas, aliadas às suas habilidades comportamentais. É o tratar e o cuidar juntos, tá? Aliado a uma grande base da sua cultura organizacional. Como eu já falei anteriormente, isso vem de cima. Essa ideia precisa ser comprada pela alta gestão. Essa equação simplifica, né? Simplifica o raciocínio, né? Muito Resumindo, interessante. né? Resumindo, num ambiente de respeito e colaborativo. Uhum. Essa palavra é chave, colaboração. A gente começou essa história falando de que a experiência é a soma de todas as interações. Isso. Sem colaboração e um grande trabalho em equipe. Eu até me arrepio, assim, Sim. sabe? Porque é bonito de se ver quando você consegue colocar tudo isso em prática. Então, doutores, então, especialistas da área da saúde, vamos cuidar também, Uhum. né? Vamos cuidar dos nossos pacientes, vamos inserir os nossos pacientes. Ainda estamos um pouco distantes dessa realidade, apesar de ser um contrassenso, né, Loiane e Cíntia? Sim. Porque nós escolhemos a área da saúde. Por que você escolheu ser enfermeira? Para cuidar de pessoas. Para cuidar de pessoas. A gente tem essa fala. Sim. A fala é bonita. Demais. Né? Mas na prática, nós estamos realmente cuidando das pessoas. Das pessoas, Das né? pessoas. Das pessoas. Não daquele doente, Não do paciente daquele em CID, si. Exatamente. daquele número. O paciente não é um leito, né? Uma E ali eu ficha. trago esse resumo, eu acho que sintetiza muito o nosso bate-papo aqui hoje, Sim. né? O ambiente de respeito, um ambiente colaborativo, né? Tem alguns cases de sucesso, existem várias ferramentas para a gente engajar as equipes. Ótimo. Né? Vamos falar disso. E quando a gente fala de engajamento dos colaboradores, existem várias ferramentas que a gente utiliza. Eu gosto muito de uma ferramenta, como eu trabalho muito com unidade de terapia intensiva, e a gente traz a questão da humanização e o cuidado centrado nas pessoas, na família. Doutora, vai liberar a família? Vai liberar a família. Um grande desafio que eu vivi agora recente, uma unidade de terapia intensiva que já existe no interior, né? A equipe colaborativa, sim, mas uma equipe que vive a cultura de que família atrapalha. Uhum. E agora nós
a unidade ampliou o número de leitos e todas as unidades agora são humanizadas. Então, nós estamos nesse projeto de disseminar a ideia do cuidado centrado nas pessoas e começamos todo esse trabalho pelos colaboradores. Para que eles entendam, doutora, eu estou entendendo, que a família ativada, lembra disso, família ativada, família que sabe o que está acontecendo e que ela vai se engajar no cuidado do parente dela, ela não vai te dar trabalho, ela nem vai te chamar. Ao contrário, ela vai ser ajudar. A sua aliada. Ela vai te ajudar bastante. Exato. Tá? E isso é uma contracultura, né? Sim, um trabalho de conscientização. Não toda mudança, ela traz um certo desconforto. Né? E a gente tem que ter ferramentas, como você estava dizendo, para romper essa barreira. A ferramenta iPass foi uma ferramenta que foi construída de forma colaborativa, com o objetivo de ser disseminada ali na visita multidisciplinar. Quem participou dessa cocriação, né? Ali o trabalho colaborativo, para que os colaboradores se sintam pertencentes. Eu fiz isso aqui, essa ideia aqui foi minha e está dando certo, né? A estratégia foi montada com base no corpo clínico, na equipe multidisciplinar participando, paciente, né, que existem os conselhos consultivos de paciente, então você escolhe um paciente que quer participar desse assunto, e também a família. Né? A família faz parte. Faz parte. A gente chama assim o paciente, a família é a sua unidade de cuidado, né? Lá no HDS a gente tem essa oportunidade de trabalhar muito isso, porque a gente trabalha como um hospital de transição. E como nós temos quartos individuais, a gente propicia, né, essa família ali junto em tempo integral, porque a gente tem curso de capacitação de cuidador. Esse cuidador precisa ser empoderado, ele precisa ser educado para ele conseguir atender as demandas assistenciais desse paciente no domicílio, né? E transformá-lo nesse aliado que a gente precisa. Um cuidador inseguro que vai para casa sem a capacitação adequada, você aumenta a probabilidade da reinternação em breve, né? Então, é sustentabilidade, é desfecho favorável a partir de uma medida. E como você estava dizendo lá no começo, quanto que custa? Quanto que custa? E uma experiência positiva, exatamente, né? Custa ali a equipe preparar um tempo, chamar esse cuidador, né, para dentro do plano de cuidados e capacitá-lo, né? Mas, e no final, a percepção da entrega de valor do paciente vai ser fantástica, né? A família vai na alta, a família não tem aquele sentimento de insegurança, de medo de ir para casa, né? Então, isso é muito importante. Até mesmo quando acontece um desfecho desfavorável, né? Se a família ela foi ativada durante todo esse processo, ela vai ser uma família que não vai te dar problema nenhum. Não, é muito mais fácil. Ao contrário, ela vai ser tão agradecida, ela vai ter tanta gratidão pelo hospital e pela equipe, porque ela participou em todo momento. Ela foi incluída nas decisões. Nas decisões, né? Inclusive, na né? trajetória do paciente, ela consegue entender. Algumas áreas, a gente já percebe isso fluindo muito bem, né? Áreas que praticam a reabilitação, áreas de doenças crônicas, do cuidado paliativo. Mas o grande desafio é trazer essa realidade para a vida real em todas as situações dentro de uma instituição de saúde. Em todos os cenários, em todos os seja cenários. No PS, Exatamente. Seja nas enfermarias. Exatamente. Né? Na pediatria também tem uma experiência bem favorável, é mais fluido, parece que... Né, ontem eu vi um vídeo de um otorrino. Achei tão fantástico aquilo, sabe? Eu ia postar, mas eu falei, eu vou postar esse vídeo aqui no momento em que eu estiver falando de empatia, né? Porque senão fica aquele estigma de que a experiência do paciente é isso, é você ser bonitinho, você fazer cenas
Fofas. É você ser fofo. Não, você precisa ser fofo em todas as circunstâncias da sua vida, inclusive, né? Não necessariamente só no hospital. Por favor, E sejam aí, fofos em casa também. o foco dele é criança, veste a criança de super-herói e capa. leva as crianças voando. Então, ele vai correndo com as crianças até o centro cirúrgico. Será que ir para o centro cirúrgico é legal? Será que ir para uma sala cirúrgica não ficou mais interessante, mais lúdico para essa criança? Mais E o tranquilo. acolhimento da família também. Até a família fica mais tranquila de saber que a com criança está certeza. sendo acolhida dessa Com forma. certeza, com né? toda certeza. Um outro vídeo muito interessante, falando a respeito dessa empatia, né, que não custa nada, né? Um limpador de vidros de uma instituição, não sei se vocês já viram Eu esse vi vídeo, Mas de um pode hospital de câncer. E aí ele abre a janela para limpar, a criança olha para ele e ele faz uma brincadeira e a criança se encanta. Ou seja, aquela percepção ali de entrega de um valor, Com né? um vidro separando. E mesmo assim ele conseguiu fluir a comunicação com aquela A criança. comunicação não verbal. Um sorriso. Sim. Um sorriso encantador. E de repente, ele fecha a cortina para finalizar a limpeza. Quando ele abre, tá muitas crianças. O menininho foi lá chamar todos os outros da enfermaria para dar um oi, né, um sorriso para aquela pessoa que era um colaborador, né, que estava ali feliz fazendo o que ele tinha que fazer. Então, olha a entrega de valor desse colaborador, né? É lindo de É se muito ver. bonito. Tudo muito isso bonito. na prática, né, É. doutora E Sheila? funciona. Claro funciona. que funciona. Acho que o grande desafio, que é o desafio de transformar a experiência da saúde humana, Isso. que é o grande desafio do grande chamado, que é uma provocação que o próprio Instituto The Barry Instituto tem estimulado, né? Vamos aprender a valorizar as pessoas. Junto com a Sociedade Brasileira da Experiência Junto do com a Paciente, sociedade. né? Essa é a nossa missão, né? Transformar a experiência da saúde. Sim. Transformar a experiência e cuidar do paciente na sua integralidade, né? E, afinal de contas, em todos os momentos, a gente está falando de pessoas. É essa sinergia, é essa integração. Então, acho que aqui a gente pode deixar como mensagem algumas palavras básicas, né? A integração, a percepção, a importância da cultura organizacional bem disseminada e implementada, né? O apoio da alta gestão, um ambiente colaborativo com respeito, tá? E o paciente no centro dessa história inteira, né? O paciente é a essência, é o cliente. É o nosso cliente. É o cliente que precisa ser encantado, é o cliente que precisa fidelizar. É para ele que nós É trabalhamos. para ele que nós trabalhamos. Né? Os resultados E dele. todos esses exercícios, essas provocações, né? Sem as pessoas, sem o ser humano, né? Nós somos gente que cuida de gente. Exato. Sim. Né? Eu gosto muito de falar, eu sou uma pessoa, eu sou gente que cuida de gente. Então, eu tenho isso muito dentro de mim, isso flui com muita naturalidade. Né? É o olhar no olho. Doutora, e a é questão... o tato, é o contato. E assim, na sua concepção, qual o desafio, assim, o maior desafio que a gente tem para a implantação da experiência do paciente, trazer esse paciente para o centro do cuidado? E trazer essas equipes, né, para esse entendimento. Bom, vamos lá. Quando a gente está numa instituição de saúde, desafios são vários, né? Vários. Diários. Mas eu entendo que o maior desafio, não como desafio, mas o que a gente precisa focar como prioridade é valorização e reconhecimento das pessoas. Por quê? Porque a pessoa é a mola propulsora para a execução de todos os fluxos, de todos os processos. Principalmente o ser humano adulto. O ser humano, a andragogia já fala o seguinte, Cíntia, que o adulto, diferencialmente da criança, ele faz aquilo que é interessante para ele.
Qual que é o seu propósito? Será que o propósito dessa empresa é o mesmo meu? Cuidar de vidas? Ah, não sei se eu quero cuidar de vida. Se ele não tem o mesmo propósito da sua instituição, ou se esse propósito não for disseminado a ponto de tocar o coração dele para ele se sentir pertencente, ele não vai se envolver, né? A motivação não é algo que você pega na estante e fala, toma, Cíntia, tá aqui. Motive-se, Cíntia. Eu que tenho que estimular como líder, um líder transformador, né? Um líder inteligente, eu tenho que estimular a Cíntia a se sentir pertencente. E para a Cíntia se sentir pertencente, ela tem que ter realmente o mesmo propósito. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Né? Senão você não se envolve. Perfeito. Né? E uma vez engajado, por isso que a gente fala muito do trabalho com respeito. Todas as pessoas gostam de ser respeitadas. Né? A relação de ganha-ganha não é só financeira. A relação de ganha-ganha com os nossos colaboradores, ela é de respeito. A partir do momento que eu, como líder, falo para você assim, Cíntia, você hoje fez um trabalho fantástico. Arrasou, Cíntia. Como que a Cíntia vai sair hoje? Uau. Nas nuvens. Nas nuvens. Amanhã né? ela vai querer fazer mais. Mais, De e novo. mais, e mais. E melhor. Cíntia, essa sua ideia, a ideia da cocriação e do compartilhar, ela é fantástica como medida de engajamento. Sim. Tá? Então, são esses pilares, né? Eu preciso tocar o seu coração. E também vale aqui a análise individualizada. Todo colaborador é único. Sim. Tá? O que eu falei para a Cíntia é porque eu fiz a leitura da Cíntia. O que eu vou falar para a Loiane não é do mesmo jeito, porque a Loiane é diferente. A Loiane pensa diferente. Ela vai agir diferente. Sim. E o gestor tem que saber O gestor tem que fazer essa leitura, Tem. né? E colocar Tem. isso na prática. Porque Com senão ele não certeza. agrega. Senão ele não vai ajunta. agregar. E um bom líder hoje, Cíntia, é aquele líder que desenvolve as pessoas. A importância do desenvolvimento das suas habilidades, das suas atitudes, para que realmente a sua competência, né, seja uma competência melhor do que aquela que você entrou. Com certeza. Né? Obrigada. É isso. E a Agir também tem investido muito nesses programas de desenvolvimento de líderes, líderes. É né? verdade. Porque é a partir daí que tudo isso vai chegar lá na ponta, né? Para a gente conseguir engajar essas equipes, a gente precisa dessas lideranças. A AGI está muito consoante com a entrega de valor, né? Sim. Sim. Então, a gente percebe isso. Então, eu estou valorizando as pessoas, desenvolvendo os líderes. Se a gente olhar, voltar lá nos pilares, a gente percebe que vocês já estão aplicando a experiência do paciente, tá? Respondendo a sua pergunta. O hospital público pode ter experiência do paciente? Com certeza. Olha o excelente exemplo que vocês já estão praticando, né? Nos principais pilares que a gente já falou aqui. Sim. Eu gosto muito dessa fala, dessa frase do Fernando Torelli, né, que é um grande executivo da saúde, CEO de grandes instituições de impacto. E ele fala o seguinte, que pessoas com propósito, olha o propósito, se tocar o seu coração, e bem desenvolvidas, capacitadas, cocriam processos eficientes, seguros e centrados nas pessoas, promovendo percepção de valor nos pacientes familiares e gerando bons resultados. Vários resultados. Sustentabilidade financeira, sustentabilidade social, governança clínica, governança corporativa, tá? Não é só o resultado Não clínico, é só o não é resultado só o clínico. resultado econômico. Não. Né? É o conjunto. É o conjunto da obra. A excelência nada mais é do que a associação das suas habilidades técnicas com as suas habilidades comportamentais. Tratar e cuidar. Perfeito, doutora. É bem isso. E a gente está falando de pessoas, de liderança, e esse líder tem que ter empatia, né? Não só o líder, né? Todos nós, com esse propósito de cuidar de pessoas, né? De cuidar de vida, sem empatia,
sem essa habilidade, né, comportamental e empatia, talvez como uma das principais aí, além da comunicação, é o que vai fazer a diferença, né? Com certeza. Se você me perguntasse, doutora, quais são as principais palavras, assim, né? Vamos lá. Para a gente provocar aqui e finalizar essa nossa conversa. Acho que palavras-chave: respeito, tá? Respeito e valorização do ser humano como um todo. Reconhecimento. A comunicação. Escute. Tenha tempo para se conectar com os sentimentos e necessidade das pessoas, né? O meu filho fala que eu deveria ser psicóloga. Eu falo, mãe, você deveria ser psicóloga, porque você adora escutar as pessoas, né? E você gosta de dar, assim... Engraçado que essa história do escutar, eu me provoquei. Quais são as suas habilidades que você ainda precisa melhorar? Você sabe qual foi a habilidade que eu me coloquei assim à disposição para melhorar? Que eu falei, ainda não tá bom. Foi a escuta. Interessante. A escuta. Eu falei, eu preciso praticar. E eu remodelei a minha habilidade técnica muito focada na escuta. E aí eu pude realmente perceber o quanto que é valioso, né? Você está ali com o seu paciente, tendo um tempo de qualidade para escutar e entender os sentimentos e a necessidade dele. O paciente que sai, que vai embora, com aquela sensação de que ele não teve espaço para falar tudo que ele precisava, tudo que ele queria, esse paciente ele não volta, ele vai embora frustrado, né? E eu vejo isso muito no meu consultório, eu trabalho com um idoso, né? E o idoso, assim, quando ele chega, ele consegue se esvaziar, né? Às vezes coisas pequenas que você dá a devida atenção, que você respeita o tempo dele de falar, e não só deixa ele falando sozinho, né? Mas com essa atenção, com essa escuta ativa, é transformador. Às vezes eu não preciso fazer mais nada, ele já se esvaziou e as tá pessoas tudo estão certo. muito carentes do cuidado, né? E a pandemia mostrou realmente isso pra gente, né? As pessoas estão carentes do cuidado. E não é difícil, né, não doutor? É difícil. Olha só, tudo isso que a gente falou, é ouvir, é se comunicar, é colocar esse paciente como prioridade, assim, não, deixá-lo colocar à mesa as prioridades dele, acima até das nossas, né, no sentido assim, de valor, o que é importante para ele. Não é para ser difícil, né? Acho que a gente pode simplificar as coisas ao invés de complicar. E a gente, quando a gente está falando que tudo isso minimiza o desperdício, gente, uma família satisfeita te minimiza tempo para você responder a ouvidoria, né? Fora os outros desperdícios que a gente falou. Então, assim, acho que é um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. O paciente sai satisfeito, a equipe fica, né, satisfeita também, se sente importante. O paciente que incomoda muito a equipe, ele não está compreendendo a respeito do cuidado dele. Então, alguém precisa ter essa paciência, né? Esse momento de falar com ele e explicar. E, de preferência, explicar falando todos uma mesma linguagem. Uma de mesma forma linguagem, que ele né? entenda. E acrescentando aí nesse pacotinho, né? A empatia e a compaixão. Isso. Né? Para fechar. Para fechar. E o amor, gente. A gente precisa realmente fazer valer o nosso propósito. Ninguém cuida de ninguém sem amor, né? Que também não custa. Que não custa. Mas, às vezes, para você se doar tanto, para você estimular as suas habilidades comportamentais, Loiane, você precisa olhar muito para si. Né? Você precisa fazer praticar o autoconhecimento, entender quais são as minhas fragilidades como pessoa e tentar melhorar. Sim, o que eu posso melhorar. Exatamente, né? E sem culpa. Porque o propósito não é melhorar, né? Que bom que você quer melhorar. Que bom que você percebeu que você tem uma fragilidade que é passível de mudança. Né? Que é passível de mudança. Sim.
A gente pode, todos nós, né, identificar essas fragilidades e exercitar. É um exercício. Isso, O amor exatamente. também é um exercício. O auto-amor, o autocuidado, Sim. né? Eu uso muito eu gosto muito dessa frase e me acompanha. Nós, como médicos, inclusive, a gente tem muito dom da área da saúde como um todo, né? De cuidar. E o cuidar-se? Como está? E o permitir ser cuidado? Sim. Como está? Sim. Né? Então, a tríade da felicidade, o equilíbrio. Eu adoro essa palavra, porque eu acho que a vida é feita de equilíbrio, né? É o cuidar, cuidar-se, ser cuidado. A Vivian Solai, que é uma grande amiga, que foi uma parceira na pós-graduação do Sírio, The Barry Institute, ela escreveu para nós no último dia, na entrega do nosso TCC, ela nos deu esse presente, falando a respeito de empatia. E foi um conceito de empatia que eu falei assim, faz todo sentido. Empatia é se colocar no lugar do outro, é só isso? Não. Né? Como que você vai se colocar no lugar do outro se você não está sentindo a dor do outro? É muito além de se colocar no lugar do outro, né? Posso ler para vocês? Por Claro, favor. com certeza. Então vamos lá. Empatia, de tanto se falar, podemos até banalizar. Para ser genuíno e verdadeiro é preciso exercitar. Empatia é identificar-se, sentir e compreender. É permitir-se estar sem julgar e sem questionar. É muito mais do que se colocar no lugar do outro. É estar por perto. É estar ao lado, se fazendo perceber por aquele que necessita de tal cuidado. Empatia é valorizar o sentimento do outro, é acolher e se conectar com a pessoa, não somente com o problema. Empatia está no olhar, está no toque, no suspirar. Empatia está na lágrima que cai, no nó da garganta. Empatia está no silêncio e também naquele sorriso sem graça. Empatia pode estar em todo lugar. Começa com a permissão e o desejo de se conectar. Que lindo. Obrigada. É o tempo de qualidade. É conexão. Conexão. Né? Pratiquem a escuta e cuidem das pessoas, tá? Assim a gente entrega. Assim a gente entrega. Meninas, muito obrigada. Obrigada, doutora que delícia. Sheila. Eu Muito que bom. agradeço. Foi uma delícia. Foi um momento muito maravilhoso. gostoso. Muito bom. Este foi o nosso último episódio dessa série de podcasts, né? Com esse tema tão importante, tão gostoso de falar, experiência do paciente. Obrigada a todos vocês.